E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e em continuidade a nossa aula sobre a relação de Girard, ou seja, aí o uso da soma e produto para resolver equações de segundo grau, a gente vai fazer alguns exercícios de fixação aqui. Vamos lá para o primeiro. A gente tem aqui o seguinte exercício. Em um campeonato de xadrez, cada participante joga 2 partidas contra cada um dos outros participantes. Ele está falando, a gente já fez esse exercício aqui mais de uma vez nas nossas aulas. É um exercício que fala assim: eu tenho N participantes, o número de rodadas é N sobre 2, só que como eles jogam duas vezes um com o outro, é vezes 2, e N menos 1, que é o rodadas totais na liga. A gente fazendo esta multiplicação, igualando a 342, a gente obtém esta equação aqui. N ao quadrado mais N menos 342 igual a zero. Nas aulas anteriores, se você quiser, vai lá nas aulas anteriores que a gente resolve essa conta. Aí certinho, até chegar nesse ponto aqui. Acontece o seguinte, a gente for tentar a aplicação em produto aqui, eu tenho A igual a 1, B igual a 1, C igual a menos 342. A soma e produto, vamos lembrar, soma e produto é assim, soma x1 mais x2 igual a menos b sobre a, x1 multiplicado por x2 igual a c sobre a. Fazendo isso, a gente tem que ter dois números em que somados eles dão 1, porque somados eles dão menos 1, desculpa, porque menos b sobre a igual a menos 1 sobre 1 igual a menos 1. E multiplicados eles dão c sobre a igual a menos 342 sobre 1 igual a menos 342. Então, somados dão menos 1, multiplicados dão menos 342. Então, vamos lá. Olha só. A gente sabe que se a soma deles é menos 1, eu tenho um número x e o outro número é x mais 1, só que negativo. Esse x mais 1 aqui seria em módulo, né? Então é um número 1 maior do que o outro. Ou seja, se um número aqui for 3, é 3 e o outro é menos 4, porque daí 3 menos 4 é menos 1. Se esse número for 9, o outro é menos 10. E se o número for 10, o outro é menos 11, porque daí 10 menos 11 é menos 1. A gente sabe disso com relação a isso aqui. O que acontece? Aqui a gente tem 342. Quem for muito avançado em matemática, bom de conta de cabeça e etc., vai e tem, talvez pode até ir tentando. A gente faz 20 vezes 20 é 400, 15 vezes 15 nem lembro quanto que dá, mas dá 200 e alguma coisa. Vai lá e consegue ver que isso aqui é 19, se não me engano é 19. 19 vezes 18 vezes 18 dá 342 positivo. Aí a gente sabe que o número negativo é maior, então a gente põe o menos aqui. A gente acha que x1 igual a menos 19 e x2 igual a 18. Pode fazer essa conta. 18 menos 19 é menos 1. Preenche a soma. 18 vezes menos 19 é menos 342. Preenche aqui o produto. O que acontece? É viável fazer isso aqui numa prova? Será que é bom? A prova que você tem 30 segundinhos, sei lá, por questão, você fazer isso? Difícil você ver, a não ser que a gente já viu aqui, né? Se a gente der sorte aí e cair na sua prova uma equação dessa aqui, x quadrado mais x menos 342 igual a zero, aí quem sabe a gente lembra, né? Que é o menos 19 e mais 18. Beleza. Mas a não ser que for isso, se cair um outro número aí meio grande, aleatório, a gente não vai saber, né, de cabeça. Então essa questão fica aqui para mostrar o seguinte: soma e produto dá certo nessa? Dá certo, mas é viável? Nem sempre. Então a gente tem que saber bem analisar cada questão. A gente tenta por alguns segundinhos aí, por exemplo, se aqui fosse um 400, né? Ou um 930, por exemplo, que a gente já sabe que 30 vezes 30 é igual a 900, então 31 vezes 30 é 930. Se for alguma coisa mais manjada, a gente usa.
Mas caso não seja muito manjado, seja um número muito grande, que seja muito difícil ver, recomendação é partir para a Bhaskara para a gente não perder tempo tentando fazer soma e produto. Para que a equação x² mais 4x mais 4a tenha raízes reais iguais, é correto afirmar que a igual? Bom, então, o que acontece? Essa aqui é uma outra questão que a gente geralmente resolve por Bhaskaras, e daí no caso a gente vê que o a aqui tem que ser igual a 1, que daí fica 4 vezes 1, então a nossa equação fica x² mais 4x mais 4, né? Porque se a gente fizer tudo certinho, delta vai dar 0, a equação só tem uma raiz. Tá ok, até aí beleza, né? A equação só tem uma raiz, que no caso tem duas raízes iguais. Então, aqui disso, a gente vai lá resolver aqui a equação, porque a gente pegou isso mais pelos coeficientes, né? A igual, B igual, C igual, A igual 1, B igual 4, C igual a mais 4, tudo mais 4 aqui. A gente lembra a nossa fórmula aqui, soma é x1 mais x2 igual a menos B sobre A, produto é x1 vezes x2 igual a C sobre A. Então a soma é menos B sobre A, é menos 4 sobre 1 igual a menos 4. E o produto é 4 sobre 1 igual a 4. Então tem que ter dois números que somados dão menos 4 e multiplicados dão 4. O que acontece? A gente sabe aqui, por experiência e vendo aqui a nossa aula, que para isso acontecer a gente tem que ter dois números negativos. Por quê? Caso fosse dois números positivos, a soma não daria menos 4. Caso fossem um número negativo e um número positivo, a multiplicação daria um número negativo e não mais 4. Então, assim a gente sabe que os dois números, tanto x1 quanto x2, são negativos, menos e menos. A gente sabe que o delta aqui é zero, então as raízes reais são iguais, ou seja, esse número aqui é o mesmo. E mesmo que não fosse, a gente teria uma ideia já do que é. Qual o número que sempre que tem 4 aqui? Qual o número que somado dá 4 e multiplicado dá 4? É 2, né? E aqui a gente já sabe que os dois são negativos, então tá lá. Se a gente não soubesse que os dois eram negativos, a gente poderia ir testando. 2 e 2 positivo. Multiplicados dá 4, somados dá 4 também. Ou seja, tá errado, tem que dar menos 4. Menos 2 e mais 2. Multiplicados, quer dizer, multiplicados eles dão menos 4 e somados dão 0. Ou seja, mais errado ainda. E daí, menos 2 e menos 2, somados menos 4, multiplicados 4 positivo. Esses dão certo. Próxima questão. João deseja cercar um jardim retangular de 12 metros quadrados. Ou seja, a gente tem um jardim retangular, 12 metros quadrados. Sabe-se que uma das dimensões desse jardim excede a outra em 4 unidades. Ou seja, esse lado vale x, o outro é x mais 4. Sendo assim, o comprimento de cerco utilizado é... Ele quer o perímetro. Então, a gente vai resolver essa conta aqui. A gente tem o seguinte, que x, que multiplica x mais 4, por que isso? Porque um lado vezes o outro é a área do retângulo, igual a 12. A gente vai lá aqui, x vezes x, x², x vezes 4 mais 4x, e o 12 que está aqui positivo passa negativo, menos 12, igual a 0. Vamos lá usar a soma e produto. A soma é menos b sobre a, então a soma é menos 4 sobre 1, igual a menos 4. E o produto é c sobre a, ou seja, menos 12 sobre 1, igual a menos 12. E quando a gente tem o número negativo no produto, a gente já sabe que um número é negativo, o outro é positivo. Por que a gente sabe disso? Bom, pelo seguinte, porque se aquele negócio, se fossem dois números positivos, o produto seria positivo. Dois números negativos, o produto também é positivo. O único jeito de o produto
e o produto ser negativo é um número sendo negativo e outro positivo. Então vamos lá. A gente tem que achar dois números somados. Então, menos 4 e a multiplicação desses dois números dá menos 12. A gente tem que, aqui de cara, a gente consegue ver o seguinte. A diferença desses dois números aqui, como a gente pode ver, vai ser 4. Um número é 4 vezes, quer dizer, um número é 4 unidades maior que o outro no sentido. Por quê? Por exemplo, se a gente tiver 6 e menos 10, a soma disso é menos 4. Ou se a gente tiver 11 e menos 15, a soma disso é menos 4. Ou 0 e menos 4, a soma disso é menos 4. Então a gente sabe que os números tem 4 diferença e a multiplicação é 12. Então vamos pensar o seguinte, quais são os números que multiplicados dão 12? 12 e 1, não é, a distância é grande, né? A gente tem aqui, qual o outro que dá? 3 e 4. 3 e 4 multiplicados dão 12, mas a soma não daria menos 4, né? Porque eles estão bem pertinhos. O outro número é 6 e 2. Isso, se eu multiplicar 6 e 2, eu tenho 12. Um deles é negativo, vamos testar qual que é. Se o 2 for negativo, 6 menos 2 igual a 4, positivo. Então não é. Agora vamos testar outro. 2 menos 6 igual a menos 4. Isso, e 2 vezes menos 6 é igual a menos 12. Muito bom, achamos as duas raízes. No caso aqui, a gente não quer raiz negativa, porque tem a ver com o exercício, a gente quer o comprimento do terreno, então o número negativo não serve e não tem comprimento negativo. Aí a gente continua com 2, mas isso a gente já resolveu na outra aula com fórmula de Bhaskara. Então a gente não vai resolver aqui. Aqui a gente está vendo a questão de soma e produto que pode nos ajudar a resolver os exercícios. A soma de um número com seu quadrado é igual a 930. Calcule esse número. Bom, então eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho a soma de número com seu quadrado, ou seja, x mais x ao quadrado é igual a 930. Vamos ajeitar aqui e deixar no formato que a gente conhece mais. X quadrado mais x menos 930 igual a 0. Esse número aqui é bem grande, né? Se a gente pensar 930. Mas a gente sabe o seguinte, com experiência, resolvendo bastante exercícios, que 30 ao quadrado é igual a 900. Por a gente ter um quadrado tão próximo assim, compensa a gente testar, fazer o soma e produto aqui, porque vai que, né? Por exemplo, se aqui fosse também 400, que é 400 e pouco, 420, sei lá, que a gente sabe que 420 ao quadrado é 400, compensaria testar, vai que, né? Vamos lá, a gente tem aqui A, B e C. O A é 1, o B é 1, o C é menos 930. A gente tem soma e produto. A soma é igual a menos B sobre A, igual a menos 1 sobre 1, igual a menos 1. O produto é igual a C sobre A, igual a 930 negativo sobre 1, igual a menos 930. E aqui deu ruim, hein? Bem grande o número, etc. Deu ruim, mas nem tanto. Porque é o seguinte, 930 aqui realmente é só a pessoa que já resolveu um número maior de exercícios consegue fazer isso com facilidade. 930 a gente sabe que é perto de 900, que é 30 ao quadrado. E a gente lembra o seguinte, quando a gente tem aqui a soma igual a menos 1, a gente tem o seguinte, um número menos a sequência dele. Ou seja, é como se fosse 20 menos 21, ou 25 menos 26, ou 1 menos 2, etc. Ou 1 milhão menos 1 milhão e 1. A gente sabe que vai ser alguma coisa nesse modelo aqui. E como a gente sabe que 30 quadrado é 900, e esse número aqui é maior que 900, a gente pode tentar números perto para ver se dá certo. Por exemplo, a gente tenta, 29 menos 30, 30 menos 31, 31 menos 32. A gente tenta fazer o produto desses números, porque a gente sabe que a soma dá menos 1. Agora a gente vai ver o produto. Bom, se 30 ao quadrado é 900, esse número aqui é menor que 900, não serve.
Então a gente vai testar 30 vezes 31. 31 vezes 30, isso aqui é igual a 930. Opa, então beleza, achamos aqui o número. 30 e 31. Vocês viram que a gente juntando alguns conhecimentos, ou seja, a gente sabendo que para a soma dar menos 1, os números têm que estar em sequência, a gente juntou esse conhecimento com o conhecimento de que 30 ao quadrado é 900, então a gente já conseguia aproximar o número. Fazendo assim, com poucas tentativas, a gente resolveu aqui quais são as raízes, que a raiz é 30 e menos 31. Ah, então quer dizer que se eu tiver tudo isso aqui, x quadrado mais x mais 1.942.337, eu vou tentar? Olha, acho difícil, viu? Conseguir. Se você tiver a raiz exata do número perto, tenta. Se não, eu acho muito difícil. De novo, muitas das vezes, se a gente não tem um norte, é mais fácil resolver por Bhaskara. Mas isso aqui é só para a gente deixar atento o seguinte. A gente não pode ver o número de 3 dígitos e desistir. Achar que em hipótese alguma a gente vai conseguir resolver. Não. Muitas vezes a gente pode conseguir resolver, quem sabe. Se a gente der sorte desse número aqui ser perto de uma raiz que a gente conhece, a gente aproxima, a gente chuta. E é assim, a gente não pode desistir e tem que ir tentando conforme for indo aí na nossa prova. Lembrando que com a prática a gente consegue, às vezes, é só pensar como você estava há um ano atrás. Com mais estudo, às vezes a gente consegue resolver coisas que antes a gente achava impossível. Você mais novo achava impossível resolver a equação de segundo grau. E hoje aí consegue com a maior facilidade. Vamos testar essa equação aqui. A gente faz a distributiva, x e vezes menos 12, e esse número aqui positivo a gente passa para cá negativo. Rapidinho, vamos lá. X quadrado menos 12x menos 45 igual a 0. Tá bom, então a gente tem que o A é igual a 1, o B é menos 12, o C igual a menos 45. Vamos lá, a soma x1 mais x2 igual a menos 12, porque é menos b sobre a, é igual a 12. E aqui o produto x1, que multiplica por x2, é igual a c sobre a, ou seja, menos 45. Então a gente tem algumas coisas para tirar disso aqui. O produto é negativo, logo a gente já sabe que um número é positivo, o outro número é negativo. Já explicamos aqui o porquê. Porque 2 positivos multiplicados positivo, 2 negativos multiplicados positivo. O único jeito da multiplicação estar no negativo é ser um negativo por um positivo. Beleza. E aqui o 12 diz pra gente o seguinte, o número maior é o número maior o número maior em módulo é o número positivo, o número menor é o negativo, porque caso fosse o contrário, daria número negativo. Por exemplo, só para a gente ter aqui, 100 menos 10 é um número positivo, 10 menos 100 é um número negativo. Então, olha aí, na soma a gente já tem essa ideia. E eles são 12 números de diferença. Poxa, 12 números de diferença? Vamos lá. A gente tem alguns números que são divisores de 45, que de cara a gente já sabe aqui, que é 9, o 45 é divisível por 9, o 5 divide 45, né? O 3 e o 15 e 1, né? A gente sabe que esses números dividem o 45. O 5 é meio óbvio aqui. E o 15 e o 3, só a gente lembrar que é 15 mais 15 mais 15, 45. Ou seja, 3 vezes 15. E no caso aqui, 9 vezes 5, 45. Bom, a gente sabe que os números tem que ter uma diferença de 12, né? O que acontece? Tanto 9 menos 5 quanto 5 menos 9, isso aqui dá 4 e isso aqui dá menos 4. Ou seja, não servem pra gente. Vamos testar o 3 e o 15. 3 menos 15, 15 menos 3. 3 menos 15 é menos 12, 15 menos 3 igual a 12 positivo. Temos um futuro. E vamos testar o seguinte,
15 vezes menos 3. 15 vezes menos 3 é menos 45. Ou seja, a gente conseguiu achar aqui os valores de x1 e x2, que é 15 e menos 3. De novo, esse aqui é um outro exemplo de um número que a gente acha que vai ser impossível, porque tem 12, tem 45, mas olha lá, a gente colocou os múltiplos de 45, que a gente já sabe assim até intuitivamente, que é o 5, o 3, o 15. Colocou eles ali, fez umas contas rapidinhos e achamos aí o 12. Então isso dá para acontecer com outros números também. De repente a gente pega aí um 64, sei lá, com outro número, e a gente consegue fazer a soma e produto de números que parecem difíceis. A questão é sempre essa. E treinando, com o treino isso vem naturalmente. Por exemplo, você treinou essa, né? Caiu uma dessa aqui na sua prova, você acerta fácil, porque você vai lembrar, poxa, olha aí, vi na aula lá do Prof. Bacon que aí no soma e produto com 12 menos 45 é 3 e 15. Aí é sucesso, aí é filé. Você pode fazendo outras dessas em casa, você vai ver outras aí. E você vai acumulando aí na sua cabeça as suas referências. Pô, a gente já tem o 4, que é sempre 2, o 2 e o 8, o 5 e o 6 aí, que viu as outras aulas, viu que tem várias equações que a gente vai pegando prática, porque sempre tem números parecidos na soma e produto. Vamos lá para a nossa última questão de soma e produto aqui de hoje. Quando multiplico um número por ele mesmo, ou seja, x vezes x, eu subtraio do resultado o valor desse número, ou seja, disso aqui eu subtraio x, obtenho 20. Esse número pode ser, ou seja, eu tenho aqui x vezes x, x ao quadrado menos x, aqui o 20 positivo, vem para cá negativo, menos 20, muito bom. A gente tem aqui a nossa equação do segundo grau, igual a zero, vamos lá. A, B, C. Rapidinho, lembrando que a gente tem vídeo aqui, vídeo específico de como encontrar o A, o B e o C. Se você tem dificuldade, entra lá na nossa playlist, que a gente tem certinho como encontra o A, o B e o C. Pronto. A, o B e o C já estão definidos. E vamos relembrar a nossa fórmula aqui. Soma, produto. x1 mais x2, x1 vezes x2. x1 mais x2, que é a nossa soma, tem que ser igual a menos b sobre a. A multiplicação ao produto é igual a c sobre a. Vamos lá. Menos b sobre a. Menos b sobre a igual a menos 1 sobre 1. c sobre a é igual a menos 20 sobre 1. Isso aqui é igual a menos 20. Isso aqui é igual a 1. Opa, então, de novo, a gente tem algumas coisas que a gente já sabe. No caso é o seguinte, a gente sabe que um dos dois números é positivo e o outro é negativo. De novo, por que isso? Bom, porque uma multiplicação de positivos é positivo, uma multiplicação de negativos é positivo. O único jeito da multiplicação ter resultado negativo é um positivo por um negativo. E a gente sabe que a diferença deles é 1. Porque a gente fica nessa, por exemplo, 20 menos 19 igual a 1. 2 menos 1 igual a 1. A gente sabe que a diferença entre eles é 1. E eu estou fazendo menos aqui, apesar de ser uma soma aqui, mas é porque estou somando o número negativo, né? Que no caso é uma subtração. Então é o seguinte, a gente tem que achar dois números, bem perto um do outro, né? Porque a soma deles dá 1, e um é positivo e o outro é negativo. Então vamos lá. A gente pega aqui quais são os números múltiplos de 20. A gente tem aqui o 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 1 dá 20. Se a gente for pensar, só que eles são meio longe, né? 10 menos 2 dá 8. 20 menos 1, 19. A gente tem outro aqui. A gente tem 4 vezes 5. Opa, 4 vezes 5 aqui está perto do que a gente quer. São números perto um do outro. Vamos lá, 4 vezes 5 dá 20? Dá. Então, um deles é negativo, né? Vamos testar a soma. 4 menos 5 e 5 menos 4. 4 menos 5, menos 1. A gente quer menos 1? Não, queremos 1 positivo. Então, exclui. 5 menos 4 igual a 1. Deu certo.
E 5 vezes menos 4 é menos 20. Então a gente achou aqui as duas raízes da equação. De novo, vamos testar, vamos fazer exercício a rodo. Quando você vê ali no seu edital que tem equação de segundo grau, vai fazendo uns exercícios. Primeiro faz por Bhaskara e depois faz por soma e produto. Para quê? Para você já saber qual que é a raiz e assim você vai treinando o seu cérebro para reconhecer padrões. Porque o mais difícil disso aqui não é fazer essa conta. Menos B sobre A você consegue fazer com o olho tapado. C sobre A também, com o olho tapado a gente faz essas continhas. O difícil é a gente lembrar que 4 vezes 5 é igual a 20. O difícil é lembrar no exercício anterior que 3 vezes 15 é igual a 45. Só que se a gente lembrar disso, aí é sucesso. Aí a gente faz aqui a gente faz mais demorado porque a gente está aprendendo junto aqui como fazer. Mas na hora da prova, por experiência própria, eu digo, isso aí é menos de 30 segundos, você já faz isso de cabeça. Porque com o tempo, com a experiência, você vai pegando e a gente vê que sempre repete alguns mesmos números. Ficou alguma dúvida sobre o produto? Deixa aqui nos comentários. Ficou alguma dúvida de outra coisa? Comenta aqui também para eu saber do que eu tenho que fazer vídeo aí e o que podem ser meus próximos vídeos. Entra lá no Instagram porque quando tem vídeo novo aqui eu posto lá. É isso e obrigado.